E aí, galera, eu sou Nathalie Furtado. Sejam bem-vindos ao Net Cachopa. Hoje eu vou estar subindo a segunda parte do vídeo. Eu postei a primeira parte na terça-feira. Aí hoje, como eu vou estar subindo, que é quinta-feira, eu já estou postando a segunda parte. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, comenta opiniões e sugestões para próximos vídeos e comenta o que vocês acharam sobre o vídeo, sobre como ficou o conteúdo, a nossa conversa. Mais uma pergunta sobre masturbação. Como que tu trata, como é que tu lida com a masturbação enquanto mulher trans? Hoje em dia, eu consigo ter experiências, tipo, eu gosto mais de ter experiências a dois, porque é diferente mesmo, né? Só que depois que eu me descobri como mulher e que eu fui, descobri não, depois que eu tive confiança, autoconfiança comigo mesma, que eu decidi seguir meu caminho, iniciar minha transição de gênero, conforme foi passando o tempo, eu consegui me desenvolver mais, me tocar mais, teve momentos que eu tive muita repulsa ao meu corpo, né? Então eu não era uma região assim que às vezes até para tomar banho era estranho assim, sabe? E hoje em dia para mim é super mais leve. Então, além de a gente ter autoconfiança, se conhecer, é bom assim, que a gente encontre uma pessoa que ajuda, que estimula a gente. E eu hoje em dia consigo me tocar, consigo ter orgasmo, consigo me desenvolver melhor, né? Que bom. Depois que eu comecei a terapia hormonal, muita coisa no meu corpo mudou, né? Então, a minha questão de prazer, assim, o meu corpo inteiro ficou sensível, os meus mamilos ficaram mais sensíveis, a barriga, as coxas, assim, na parte interna, os braços, a nuca também ficou bem mais sensível e muda bastante o corpo, muda mesmo a forma de sentir prazer. A pessoa tem que é, aprender de novo, no caso, como se tocar e como vai desenvolver o prazer com ela mesma, né? Sim, mas que bom que tu chegou nesse nível de autoconhecimento, não só em relação à masturbação, mas de tudo que a gente já vem conversando, né? É um processo. A próxima pergunta eu quero saber se tu se masturbava durante a tua infância e adolescência. Não, não tive boas experiências, porque para mim foi muito estranho, sabe? Uhum. É, claro, eu nunca vou culpar e nunca vou dizer para as pessoas assim, meus pais são as piores pessoas do mundo. Não. Hoje em dia eu tenho uma relação assim com eles que é maravilhosa, sabe? Minha mãe sempre me chama de filha, me apresenta para as pessoas, o meu pai também me trata no feminino, a minha irmãzinha desde que nasceu me respeita, meu irmão mais novo também. Só que conforme eu fui crescendo, eles também, tipo, foram aprendendo, sabe? Porque, como eu sempre Sim. digo, quando o filho nasce, ele não nasce com um manual. O filho, o médico vem, entrega o filho ou a filha pro pai e ele não entrega o manual junto, ó, vai ser assim, você lida assim, lida assado. E como eles eram religiosos de igreja, assim, eles tinham um certo preconceito e também não sabiam o que estava acontecendo. Então, conforme eu fui crescendo, eu cresci na minha cabeça, poxa, eu gosto de menino e menina, mas eu me vejo como menina, mas todo mundo diz para mim que eu tenho que ser um menino. Então, eu criei um certo preconceito no meu comigo mesma, sabe? Teve até um certo tempo que eu fiquei assim sem nem conversar, sem não, nem tipo beijar, flertar nem nada com ninguém, porque eu fiquei assim pensando que era totalmente errado e eu não me encontrava comigo mesma, então não quero. E até que depois de um tempo fui pesquisando, conhecendo e fui me descobrindo meio sozinha mesmo, né? E foi mais a Sim. partir da minha maioridade, assim, que eu comecei a ter mais, desenvolver mais o meu corpo e me tocar mais e me ter descobertas com o meu próprio corpo, né? Sim. É, e em relação agora, a gente já falou sobre as variações anatômicas dos órgãos. Tu tem ideia de como que está composta a anatomia dos órgãos genitais femininos? Mais ou menos assim, por conta da cirurgia que eu quero fazer, eu já venho pesquisando um pouco, né? Então, eu sei que quando eu for fazer a minha cirurgia, vai ficar de um jeito, né? Então, tipo, muitas pessoas pensam, mas ela é transexual, então vai ficar diferente.
na verdade não muda nada, vai ficar a mesma coisa que é uma vagina de uma mulher cis, né? Sim, Então, para mim, eu ainda vejo muitas pessoas e já tive muita experiência de pessoas falando, mas tinha que ser assim ou tinha que ser assado, ou não pode ser assim, nunca peguei desse jeito, ou sério que é assim a tua? Então, tipo, até entre meninas eu já vi pessoas, meninas conversando de, não, mas a minha é assim, perfeitinha, não sei o quê, por conta do estereótipo que cria em cima, né? De, não, tem que ser desse jeito e esse jeito é exato. perfeito. A vagina, ela é muito interessante de ser estudada porque as pessoas, eu não sei estimar a porcentagem, mas muita gente não tem noção de como ela está composta. Porque vai existir o clitóris, que é o órgão que está ali exclusivo para dar prazer à mulher, e aí tem a uretra, que é por onde sai a urina, e o canal vaginal. Ou seja, tem mais de um orifício. E eu te fiz essa pergunta porque eu sempre lembro que durante um Big Brother Brasil de 2019 ou 2020, teve uma participante que foi para uma prova de resistência, ela não queria urinar e ela colocou um OB, o absorvente, no canal vaginal, achando que o OB ia impedir ela de urinar, ia estancar a urina dela. E não, são dois orifícios diferentes. Ela, como sendo uma mulher cis, não tinha esse conhecimento. E aí entra o que a gente já falou da questão da educação sexual. A educação sexual nas escolas, por exemplo, ela não estaria para ensinar as pessoas a fazer sexo. Um exemplo é isso. Ia explicar como que é uma anatomia feminina, que a gente não vê isso na escola, né? Não tem Sim. oportunidade de estudar isso. É Então, que nem, por exemplo, assim, se tu parar para pensar, a gente vive numa sociedade, a gente vive não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente sempre cresceu em famílias, acho que são poucas as pessoas que crescem em famílias homoafetivas, né? Ou em casais que são transexuais. Mas a gente cresce vendo o homem, a mulher e até mesmo isso é sempre retratado, é sempre aqueles maiores filmes de sucesso, o homem, uma mulher e a mulher é de um jeito e o homem e a mulher se relacionam e final feliz para todo mundo. Então, se fosse por influência, no caso, todo mundo seria hétero, então, porque assistiu aquilo, porque viu aquilo, então aquilo ali seria algo que todo mundo ia seguir. E não é o caso de educação sexual na escola, ou que nem, por exemplo, educação em questão de gênero, né? Ninguém vai ensinar, não, tu tem que ser gay, tu tem que ser hétero, tu tem que ser travesti, ou tu tem que ser transexual, ou tu tem que ser o cor-de-rosa. Não, simplesmente é para ensinar as pessoas e educar elas em questão de gênero, em questão de sexo, em questão de cuidados, em questão do próprio corpo de cada um, né? E isso é visto muito com tabu. E o tabu exato. é uma coisa que traz coisas ruins, porque se a gente não conversa sobre aquilo, se a gente não tenta resolver e ensinar, só vai virando cada vez mais uma bola de neve, vai virando uma bagunça ocasiona em coisas ruins, né? Experiências ruins, né? Nesse caso, o tabu, ele leva à desinformação, né? As pessoas não sabem e aí julgam sobre Sim. os mais diversos aspectos. É, a próxima pergunta eu quero saber se tu tem algum tipo de disforia ou já teve com o teu corpo, que tu falou ali já um pouquinho antes, e se tu pensa em fazer a cirurgia de readequação sexual. Como é que tu lida com tudo isso? No caso, só fazendo um adendo àquilo que a gente terminou de falar, a falta de informação e a falta e a questão mesmo do tabu, quando eu fui procurar o sistema público para iniciar minha transição, eu descobri que eu ser uma mulher trans é visto como uma doença. Então, no caso, Ainda tem isso. isso é visto como uma doença, que eu posso fazer cirurgia plástica se eu quiser entrar na fila, tanto a cirurgia de readequação sexual quanto a do peito, porque é vista como se fosse, no caso, uma pessoa que tem esse problema, né? Então, isso é falta de informação, sabe? Também, Com tipo, certeza. é mesmo no meio, em questão das pessoas ali que trabalham com isso, né? Que deveriam entender, né? Sim. Mas, respondendo a tua pergunta, tive durante muito tempo disforia. Hoje em dia eu não me vejo mais uma pessoa que, por exemplo, não gosto do meu corpo.
Às vezes eu me pego, tipo, vendo uma foto ou um vídeo ali no Instagram, que também o Instagram, ele é feito para isso, né, de mostrar aquela imagem perfeita, aquela imagem feminina do corpo, que tem o corpo, a ampulheta, a cinturinha e tudo perfeitinho. Hoje em dia eu tento lutar mais contra isso e me aceitar mais, mas no caso, as cirurgias que eu tenho vontade de fazer são algo que seria para me satisfazer, sabe? Tipo, eu quero me ver dessa forma, eu quero me sentir dessa forma. Não é para as pessoas verem, não é para as pessoas talvez aceitarem melhor. É algo por mim mesmo. Sim. Que nem eu vou comentar, né, já que eu uso uma calcinha que ela é para aquendar. No caso, eles chamam de aquendar quando faz aquela função de esticar tudo bonitinho. E às vezes me machuca muito, 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 muito. E eu já tentei usar peças íntimas masculinas, mas me sinto desconfortável, entende? Porque eu não sei, eu acho que para mim eu preciso me ver tudo bonitinho, esticadinho no lugar. Então às vezes me sinto muita dor. E não só por isso, e também depois que eu comecei a hormonioterapia mudou muito a minha forma de sentir prazer. Hoje em dia eu não tenho mais tanta ereção, eu fico mais Lubrificada. minha libido aumentou, sabe? Então a lubrificação é maior e a minha forma de sentir prazer se tornou um pouco mais diferente. Eu acho que isso para mim não é negativo, em nenhum momento se tornou negativo. Para outras pessoas pode ser, porque tem outras pessoas que não têm disforia e não têm vontade de fazer essa cirurgia. Então não é, eles usavam o termo reafirmação de gênero. Só que esse termo nunca existiu, porque eu acho que não é uma genitália que vai definir se a pessoa é homem ou mulher, Sim. sabe? Tem muitas meninas que eu já conheci, já vi na internet, na TV, que são, assim, mulheres, mulheres, mulheres mesmo e gostam de ter um pênis. E qual é Sim. o problema disso, sabe? Só que eu, para mim, por mim mesma, comigo mesma, eu tenho vontade de fazer a cirurgia de readequação sexual. Sim. Pessoal, né? Sim. Percepção de se sentir bem. E sobre a terapia hormonal, tu sentiu diferença na questão de excitação e desejo? Eu acho que eu não sei explicar, mas eu fiquei mais fogosa, eu acho. Mas, meu Deus do céu, parece que tem que me dar um calorão, assim, às vezes, e eu fico doida, mas mudou bastante, assim, questão de sentir prazer, assim, do o meu corpo ficou mais sensível, a minha forma de sentir prazer mudou totalmente, e tudo foi uma questão de me descobrir, né? Sim. Fui passando, porque quando eu conheci meu namorado, eu não tinha iniciado minha transição de gênero ainda, então minha forma de sentir prazer foi de um jeito com ele no começo, durante um ano. Depois de um ano eu comecei minha transição, comecei minha hormonioterapia, e aí foi descobrir que era de outro jeito. Então tive essas duas experiências, né? Ambas me agradaram e nenhuma das duas me deu aquela sensação de não gostei, eu não quero isso. Só que agora, de agora em diante, eu prefiro ter essa experiência com a terapia hormonal, porque eu me sinto melhor e futuramente quero fazer a minha cirurgia, né? Que eu acho que Sim. eu vou me sentir mais confortável mesmo. Quando nós nos conhecemos, tu comentou que tu toma espironolactona e tu faz o uso do gel de estrógeno, né? De estrogênio. Isso, isso, São esses dois os medicamentos que tu usa. isso. Uhum. Tá. Mas quando eu fui iniciar minha transição, eu perguntei para a doutora, né? Eu falei para ela, isso vai afetar alguma coisa, tipo, em questão de vai mexer com o meu humor, eu vou ficar mais calma? Ela olhou, ela falou, olha, eu acredito que tu vai ficar mais calma. Negativo. Não. Eu fiquei bem mais estressada, porque aí, tipo assim, que nem, por exemplo, tem o lado bom e o lado ruim. Me deu bastante de celulite, varizes, que nem o chão, assim, quando é de piso, assim, seu piso, me dá bastante de friagem, me dá cólica. Aí, que nem pelo fato de eu estar mexendo com o hormônio todo dia, eu tenho muita alteração de humor. Uhum. Então, meu namorado ele tem que lidar ali todo dia com isso, tipo, todo dia, tipo, eu tô assim, de um jeito, às vezes eu acordo, tô feliz, às vezes eu acordo, tô triste, às vezes eu acordo, tô brava, às vezes eu acordo, tô um amorzinho. Aguente Então, essa fera. essa foi uma das diferenças assim, gigantescas que eu senti.
Mas, assim, sobre essa questão da terapia, ainda bem e que bom que tu, desde o início, procurou atendimento médico para isso, porque existem muitos casos de homens e mulheres transexuais em geral que fazem a terapia, iniciam ela por conta, e os riscos são grandes, porque tu mexe com todo o teu metabolismo do corpo, então é bem sério esse assunto, né? Tanto no meu canal quanto eu quero. O meu canal é porque, assim, eu não tive experiência de. Até hoje eu ainda não tive, tá? Vou te ser sincera, eu não tive uma experiência de mandar mensagem para uma mulher trans ou para uma travesti, para uma mulher travesti, tentar conversar e buscar ajuda, e eu não consigo. Muitas são muito fechadas, assim, não só por conta do muito preconceito também que envolve. E eu quero cada vez mais estar postando e buscando conteúdo para mostrar para as pessoas que é super natural, que eu sou uma mulher e não muda nada, entende? E eu sempre, os vídeos que eu fiz, eu aconselho, sabe? Procura ajuda de um médico, procura acompanhamento. Eu tenho meu melhor amigo que mora comigo, ele é um homem trans, então eu sempre conversei com ele, você jamais vai fazer alguma coisa por conta própria, você vai procurar um psicólogo para você conversar, para você dar uma desabafada, para você ver se é isso mesmo que você quer. Não só porque tá errado, porque a gente às vezes precisa de terapia, às vezes a gente precisa conversar com alguém que vai entender, vai saber como conversar com a gente, como orientar, né, em determinadas situações. E sempre falo para ele, sabe, nunca vai se medicar sozinho, porque é uma coisa que é muito perigoso, sabe? Tudo tem o Sim, seu lado bom e o seu lado ruim. sim, é bem sério. Ainda mais se tratando de hormônio. Sim. Agora, sobre a tua infância. Tu era uma criança curiosa, fazia muitas perguntas para os teus pais, e como que tu se portava, como tu se vestia. Eu sempre tive um comportamento extremamente feminino, sabe? Desde quando eu me lembro, assim, pequenininha, eu sempre quis brincar com as minhas primas, brincar de comidinha, de mexer no cabelo. Ao mesmo tempo, eu gostava de brincar de carrinho também, sabe? Mas eu via que eu tinha um jeito mais delicado de brincar, eu tinha um jeito mais feminino de ser. Conforme eu fui crescendo, o jeito de eu me vestir, o jeito de eu me portar. E eu sempre perguntei para minha mãe. Eu falei para minha mãe, eu perguntei para ela se era normal, porque eu não sabia o que estava acontecendo, que eu gostava de ficar com menino, que eu gostava de ficar com menina. E eu sempre conversei com os meus pais, né? Mas pelo fato deles não terem tido essas experiências, tipo, de ter essa mente aberta, de ter essas experiências de conversar, eles eram meio fechados, assim. Então, eles não souberam como me direcionar, sabe? Hoje em dia eles estão mais de boas, assim. Mas eu sempre fui extremamente conversadeira e perguntava as coisas e às vezes perguntava no colégio, assim, às vezes eu via que eu ia fazer umas perguntas, os professores ficavam assim, tipo, olhando de um lado para o outro, vermelho, já fiz perguntas já para o professor, já tive esse tipo de experiência e continua assim, sabe? Hoje em dia me deu uma dúvida, quero perguntar alguma coisa, falo tudo sobre qualquer coisa abertamente. Então eu cresci assim, espero ser assim pro resto da minha vida, porque muita coisa minha eu aprendi, eu consegui me desenvolver melhor, eu consegui buscar minha autoconfiança mais cedo, mais fácil. E muitas situações ruins eu soube como sair. Eu não Sim, me submeti, eu consegui dar um basta, eu consegui sair disso, né? Então, eu sempre perguntei, sempre fui curiosa e quero continuar sendo curiosa, sempre cheia de personalidade. sempre cheia de personalidades e de perguntas também. É bom, a pessoa curiosa, ela consegue resposta para tudo. E isso é muito importante. Sobre ser mãe, tu tem vontade de ser mãe? Mas só fazendo uma ressalva no que a gente acabou de terminar de falar. Isso às vezes incomoda as pessoas, tá? A curiosidade? Incomoda muito. Não só a curiosidade, mas às vezes a pessoa ter esse jeito incomoda. Porque a gente vem de uma cultura que a gente é ensinado a não questionar, entende? Segue aquele caminho e vai ali, tá? Não importa o que vai acontecer depois pra ti. Eu fiz e eu quero que você faça daquele jeito.
Então, quase todo mundo cresce desse jeito. A mulher perfeita, que cuida dos filhos, que cuida da casa, que lava, passa, cozinha, o homem trabalha, tem um maior salário e pipipipi, popopó. Então, a gente cresce nesse sistema, né? Sim. Então, eu percebo que, às vezes, tem pessoas que se incomodam muito com a minha presença, com o meu jeito de ser. Mas, respondendo a tua pergunta sobre ser mãe, eu tenho vontade de adotar, eu vou adotar uma criança, só que eu também queria ter uma criança que tivesse, tipo, acho que o meu DNA, sabe? Tipo, o meu sangue. O Entendo. meu namorado, ele tem 39 anos e ele não teve filho e ele criou dois sobrinhos, criou desde pequenininho, e ele, para ele, ele não tem vontade de ter filho. Só que o meu melhor amigo, que é trans, ele quer ter uma criança. Então a gente vai pegar, antes de eu fazer minha cirurgia, a gente vai pegar o meu um, o Espermatozoide. meu espermatozoide, vai pegar o óvulo dele, a gente vai fecundar e vai ter uma criança. Daí vai ter o meu DNA, o DNA dele, e a gente vai criar assim. Que legal! E, só que ele, tipo assim, ele tem muita disforia com o corpo dele, né? Ele não gosta do seio, ele, tipo, que ele se porta de uma forma muito máscula. Então a gente vai esperar quando ele estiver se sentindo melhor com o corpo dele, para daí ter, Sim. para poder ter a criança, sabe? Até E porque também por como, condições. como ele vai gestar, ele tem que Uhum. estar com isso muito bem trabalhado psicologicamente, porque a barriga vai crescer, o peito vai doer, toda essa questão, né? Sim. Mas que legal, uma ótima ideia. E para encerrar nossa conversa, então, eu quero saber se tu já sofreu algum tipo de violência, seja em casa, no trabalho, na rua, e se caso tu tenha sofrido, se tu acredita que isso foi porque tu é mulher ou porque tu é mulher trans. É, eu tive uma experiência essa semana e eu parei para refletir, sabe? É, quando eu era, antes de eu iniciar minha transição, eu sempre tive um jeito mais afeminado, sabe? Eu era um menininho gay, mas afeminado. Sim, E durante até meus 15, 16 anos, eu sempre tive um jeito de me portar mais másculo, né? E daí, a partir dos 16, 17, eu comecei a usar shorts curto, brinco. E mesmo tendo aquela imagem é, entre feminino e masculino, mesmo as pessoas me vendo como menino, eu era mais respeitada. E depois que eu iniciei minha transição de gênero, que eu mudei o meu nome, que eu comecei a assumir esse nome, que eu comecei a assumir a minha identidade 100% feminina, com maquiagem, com minha forma de me portar, com minha forma de me vestir, de me expressar, eu percebi que o respeito foi descendo mais, tipo, foi indo ladeira abaixo. E não só por eu ser trans, mas pelo fato de ser mulher, porque a gente vive numa sociedade que ainda é machista. Eu tô tendo total. uma experiência que tem um cara no meu serviço, onde eu trabalho, que ele é assim, ele trata as meninas bonitas, que primeiro ele dá uma deixa, ele tenta fazer uma brincadeirinha, ele fala alguma coisinha, dependendo de como a menina se sai, ele continua. E as meninas que dão mais liberdade para ele, que dão brincam e às vezes até mesmo dão aquela risada mais sem graça, só que dão risada para ele trata bem. E as pessoas que cortam ele, ele fica no veneno, assim, sabe? Ele não gosta. Então, eu já passei muitas situações de preconceito por ser mulher trans e tem muitas pessoas que elas têm, às vezes, vontade de fazer e de ser e elas não conseguem assumir. Que nem tem muitos homens que são casados há anos, às vezes que tem uma família gigante, que é rico, que é bem de vida, que ele olha, ele fala muito mal da mulher trans, da mulher travesti, ele odeia, mas é porque ele queria ser, é porque ele queria ter para ele, mas ele não tem, ele tem vergonha, ele não se aceita, ele não se entende, então é mais fácil fazer o preconceito do que ele lutar com aquilo. Então a minha imagem é uma coisa que incomoda muito pelo fato de eu ser uma mulher, então eu sempre me posiciono, que nem eu sempre falo para as pessoas que eu sou uma mulher trans, sim. Conforme eu for fazendo minhas cirurgias e que eu ficar cada vez mais feminina, eu vou sempre estar falando que eu sou uma mulher trans, porque isso para mim é um filtro, sabe? Se a pessoa não quer falar comigo por eu ser trans, ou se a pessoa vai me tratar diferente ou não vai se relacionar comigo, aí eu já sei que é uma pessoa que eu posso tirar da minha vida, que eu posso excluir do meu ciclo. E
eu já percebi bastante de preconceito por eu ser mulher mesmo, assim, de tipo, ela não pode fazer tal coisa, ou eu sou melhor, ou, sabe, tipo, a imagem vulgar que a pessoa vê. E assim como também já vi bastante preconceito por ser transexual, entendeu? De tipo, meu Deus, é um traveco, é um homem. Eu passei uma situação também de uma mulher que as meninas estavam comentando, nossa, lá no setor tal, tem uma morena de cabelo cacheado que tem um bundão, que tem um corpão. E aí uma das mulheres, ela ficou, eu não sei, assim, ela ficou possessa e ela falou, não, não é mulher, é um traveco, é um homem. Então, tipo, ela não gostou, sabe? Ela não gostou das pessoas me acharem bonita, das pessoas quererem me ver com uma imagem feminina e ter essa percepção sobre mim. Então, sofre o preconceito tanto por ser mulher quanto por ser mulher trans. E eu acho que, como diz a Pepita, é, é impactante porque eu não vivo por uma bandeira, que é a bandeira LGBTQIA+. Eu sou a própria bandeira, entende? Porque eu assumi a identidade como mulher estando num corpo de homem e lutar por essa mulher que tem dentro de mim, e expor ela cada vez mais e batalhar cada vez mais para botar ela para fora, sabe? É, isso é de uma luta, é de uma história tipo gigantesca. Então todo santo dia eu estou com a bandeira em mim. Eu sou a própria bandeira. Quando eu levanto, quando eu saio de casa, quando eu faço minha maquiagem, quando eu boto minha saia, quando eu vou trabalhar, que eu mostro a minha identidade ali com o meu nome feminino, com o meu sexo feminino, mas que as pessoas olham e ainda percebem, ou às vezes, por mais que não percebam, quando descobrem. Então, eu acho que ser transexual é uma luta e é uma experiência que eu, sinceramente, não queria ter outra. Eu amo a minha vida e eu amo o que eu estou vivendo, sabe? É complicado pra caramba o preconceito, dói muito, só que eu não vou deixar de viver e eu não vou deixar de ser quem eu sou por isso, sabe? Então, muitas vezes, quando eu vejo que tem homens que apontam o dedo pra mim ou que falam alguma coisa, fazem piadinha, eu só Dá uma jogada de cabelo e manda um beijo. já dou uma jogada de cabelo, às vezes mando um beijinho. Ai, guria, olha, eu imagino que não é fácil, mas isso que a gente está fazendo aqui agora já, se todo mundo tivesse essa oportunidade de conversar, de abrir a cabeça, de, se não sabe, tentar entender, ler os conceitos, entender os termos, ter educação sexual, se todo mundo tivesse acesso a tudo isso, ia ser muito mais lindo, mais fácil, né? Se as pessoas fossem educadas, respeitosas, como é o mínimo que se espera. Sim. Mas enfim, eu fico muito feliz de saber que tu tá bem, que tu tá vivendo feliz a tua vida, que tu tem teu trabalho, que tu tá conquistando as tuas coisas um dia de cada vez. Eu também tô aqui conquistando as minhas, tô muito feliz. E eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de a gente ter tido essa conversa. Tô bem feliz, eu acho que esse vídeo ele vai agregar muito para muita gente. E é isso. Obrigado de novo. Desejo que tu seja muito feliz. E Te desejo tudo em dobro. a gente se vê no Com Brasil daqui a uns certeza. tempos. Tá bom? Pode deixar. Obrigada por ter lembrado de mim. Muito Sucesso para obrigado de você novo. também. Beijão. Nos Beijão. vemos. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada para quem me assistiu até aqui. Beijão e até a próxima.